dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Estado de Goiás, presentes os procuradores da República, Hélio Corrêa Filho e Rafael PLC Barbosa, compareceu o senhor Carlos José Fadigas de Souza Filho, CPF 56640170582, devidamente acompanhado com o senhor advogado Pier Paulo Cruz Bottini, OAB São Paulo 163657, e do Dr. Walter Pedrosa Barreto Júnior, OAB Bahia 2344, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição de uso de qualquer instrumento de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas da lei. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao Sr. Carlos José Fadigas de Souza Filho: os advogados presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou dos mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, caixa 2, pretende responder às perguntas formuladas? Sim. Vamos às questões. O senhor tem conhecimento da prática de caixa 2 na Braskem, quando o senhor assumiu posição de diretoria da empresa? Sim. Em dezembro de 2006, eu assumi a posição, entrei na empresa assumindo a posição de diretor financeiro, me reportando ao presidente da companhia à época, chamado José Carlos Grubzik, e o José Carlos Grubzik me comentou que a empresa tinha gerava caixa 2. E para cobrir necessidades e usos da Braskem, mas ele não me detalhou que necessidades e usos eram esses. Eu vi que era um assunto delicado e eu não entrei nesse detalhe com eles. Ele também não deixou claro que não tinha interesse em entrar em explicações maiores. Na sequência, 2 anos e pouco depois, em 2008, o José Carlos Grubzik foi sucedido por outro presidente na Braskem e eu, portanto, passei a me reportar ao presidente novo, chamado Bernardo Gradim. Isso foi em meados de 2008. E o Gradim me disse, eu já sabia da existência do Caixa 2, ele me disse que a geração de Caixa 2 na empresa seria mantida. Um ponto importante é que essa geração, quando eu cheguei, ela já era feita por pessoas com muito tempo de casa, o que fez com que essa geração de Caixa 2 não necessitasse da minha intervenção. O Ricardo Melo, da área, se não me engano, de tesouraria internacional, já tinha muito tempo de casa, era uma pessoa de confiança da empresa, ficou claro para mim. A geração de Caixa 2 era razoavelmente operacional, atrelada a operações repetitivas de exportação, eram comissões sobre exportação. Então, um ponto importante é que essa geração de caixa não demandou tempo, supervisão, intervenção minha. Era automático?
ela rodava um pouco no automático. Então, explicando um pouco melhor, e aí o detalhe também, eu fui atrás dentro do processo de colaboração, porque eu fiquei sabendo que ela foi estruturada antes da minha chegada na empresa, em 2006. Quem estruturou ela? Meu antecessor teria estruturado ela, o então diretor financeiro, Paul Outich. Esse Paul Outich, ele depois ocupou algum cargo superior a diretor financeiro da empresa? Chegou a presidir a empresa? Não chegou a presidir, ele saiu para presidir uma outra empresa do grupo, Odebrecht. Só voltar um instantinho. O senhor mencionou que o senhor chegou e essa operação já estava estruturada. Foi estruturada por um antecessor do senhor. Isso. Me escapou o nome dele. Paul Outich. Paul Outich. Aí o senhor disse... E um outro ponto ele deixou a empresa para ocupar a presidência da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Certo. Foi ele então que estruturou esse esquema de Caixa 2 lá. Isso. O senhor sabe dizer se antes dele existia ou Caixa 2 operacionalizado com um esquema diferente? Não. Não sei. Não tinha ou o senhor não sabe? Eu não sei. Não, eu não sei. Perdão, foi ocupar a presidência do Odebrecht? Realizações imobiliárias. Um ponto só importante é que a geração desse Caixa 2 não tomava de mim, na condição de diretor financeiro ou na nomenclatura interna da empresa vice-presidente de finanças, nenhum tipo de intervenção pela forma recorrente, rotineira, quase rodando no automático, né? Então, estava na mão de uma pessoa de confiança e assim seguiu em frente. Mas não havia uma supervisão, mas essa pessoa de confiança, ela poderia... como era feito o controle desse Caixa 2 para que isso não saísse do controle da empresa e de repente esse dinheiro de Caixa 2 que era para atender uma finalidade da empresa passasse a atender a finalidade de quem estava operando, né? Perfeito. Porque se não tem o controle, o indivíduo está vendo ali que aquilo ali é irregular, ele acha que ele também tem direito de participar. Perfeito, entendo. O que eu sei que havia, o Ricardo Melo se sentava com uma pessoa da área de operações estruturadas, o Fernando Migliaccio, para conciliar os valores que foram remetidos e se esses valores chegaram efetivamente à área de operações estruturadas. Certo, então formava o Caixa 2 e ia para essa área de operações estruturadas que não era da Braskem. Não era da Braskem, era na Odebrecht. Certo, na Odebrecht... Era gerida para o grupo inteiro. Sim, mas na Odebrecht S.A. Holding. Eu não sei se a vinculação de contrato de trabalho específico das pessoas estava ligada a alguma outra empresa, mas era entendido como uma estrutura que atendia o grupo inteiro. Tá? Mas então o Ricardo Melo, ele gerava esses recursos e repassava para a área de operações estruturadas. O Migliaccio. E especificamente com o Migliaccio, ele fazia lá o acompanhamento para ver se o dinheiro que saiu da Braskem através desses pagamentos de comissão. Só voltando um instantinho, o nome é Migliaccio? Migliaccio. É Fernando. Fernando Migliaccio. Eu tenho anotado aqui. Migliaccio. Mas como que o Fernando tinha controle sobre todo o dinheiro que era gerado no Caixa 2 da Braskem? Porque ele tinha condição de saber se o dinheiro que saiu da Braskem foi ali para o setor de operações estruturadas. Mas poderia ter sido gerado um dinheiro ali que não saiu para o setor de operações estruturadas. Como que isso era feito? Esse controle? Quem que fazia? Bem, o Ricardo Melo, ele tinha um conjunto de informações do que foi remetido. Sim. Ele sentava com o Fernando para bater que o valor tinha chegado lá. Pois é, mas ele que estava controlando isso, ele poderia dizer que remeteu menos, ou mais, ou
desviar isso, quer dizer, ele respondia a quem, Fernando? Ele respondia dentro da estrutura hierárquica, o Ricardo Melo, né? Especificamente nesse assunto. Ele se reportava a quem? Quem exercia o controle das atividades dele de geração de caixa 2, né? Ou ele tinha carta branca, podia fazer o que quisesse e se desviasse dinheiro para a família dele, para amigos dele, para amantes. Não. Na estrutura da empresa ele tinha um supervisor e que acompanhava o trabalho dele. Você sabe quem é esse supervisor? Durante um tempo foi o Alexandre Perazzo. E só o Alexandre Perazzo nesse período? No período que o senhor foi diretor financeiro, presidente? Porque nós estamos falando de 10 anos atrás, de um período mais longo, né? Esse é o nome que eu me recordo. Certo, mas e o Alexandre Perazzo, ele supervisionava também essa tarefa específica do Fernando Melo de geração de caixa 2, ou ele era um supervisor geral e o senhor não sabe dizer se ele tinha conhecimento disso e ele cuidava também disso? Ele supervisionava todo o trabalho de Ricardo Melo. Ele sabia dessa geração de caixa 2? Sabia. Sabia? Sabia. E acima dele estava quem? Acima do Alexandre Perazzo. Isso. Essas foram pessoas que mudaram ao longo do tempo, mais de uma pessoa. Mas qual cargo que era? Na nomenclatura interna era um cargo de diretoria que reportava para mim. E esse diretor que se reportava para o senhor, ele sabia também da geração de caixa 2? Sabia. Sabia também. O senhor se lembra de algum nome? Foi mais de um nome ao longo do... O senhor se lembra, por favor? Marcela... E o senhor sabe que sabia? Marcela Dremer. Marcela Dremer? Dremer. E mais algum? Mário Augusto Silva. Mário Augusto Silva. O senhor sabe se esses nomes eles fizeram acordo também? Sei que eles se disponibilizaram para participar, mas sei que pelo que eu sei, dentro do processo, o que eles tinham de informação não foi considerado relevante para trazê-los para a condição de colaborador. Certo. Pelo caráter operacional, entendo. Agora, como que era feito, o senhor pode dar mais detalhes de como o senhor já disse que era comissões fictícias de exportações. Isso. O senhor poderia dar um pouco mais de detalhes sobre como isso funcionava? Pois não. Lembrando só que essas são... As exportações, elas existiam? Sim, existiam. Não eram simuladas? Não. Braskem é uma das 10 maiores exportadoras brasileiras. O fluxo de exportação e de importação também sempre existiu. O que eu aprendi olhando esse assunto dentro do processo de colaboração é de que foi criada uma comissão sobre essas exportações e importações, como se fosse uma comissão de prestação de serviço, de identificação de clientes e tudo mais, estas sim fictícias. Sim. Que eram pagas a 3 empresas, eu tenho aqui a anotação do nome delas, a Planner, Hatchet e Worldwide. Essas empresas, elas eram brasileiras? Eram empresas offshore, que por sua vez repassavam o dinheiro, se eu não estou enganado, a outras offshores, que por sua vez faziam o dinheiro chegar à estrutura de operações estruturadas da Odebrecht. Compreendo. O senhor sabe em qual país essas empresas eram estabelecidas? A Planner, a Hatcher e a Worldwide? Não sei, eu não tenho nas minhas notas. Eu não sei. Você sabe que é offshore, mas não sabe qual país? O país específico não sei nem se as 3 estariam no mesmo país. Certo. E essa era empresa de papel? Era empresa de papel. E o senhor sabe o nome das outras offshores que recebiam, que serviam de passagem desse recurso até chegar no departamento de operações? Eu não tenho comigo aqui, mas eu tenho essa informação. Ela foi levantada, ela está disponível e eu vou fazer ela chegar ao Ministério Público. Ela, na verdade, já foi apresentada ao Ministério Público, eu posso reapresentá-las, o nome de todas as offshores. Certo. E também eram empresas de papel? Também eram empresas de papel. Todas essas offshores foram criadas por quem? Eu entendo que elas foram criadas na época do meu antecessor. Elas contaram com um apoio externo
de um advogado que entendo ser colaborador também nesse processo, chamado José Américo. É um advogado que trabalhou na Odebrecht e àquela altura já não era mais funcionário da Odebrecht, prestava serviço, e nessa condição de prestador de serviço ele ajudou a estruturar essas empresas. Então eram empresas que foram criadas pela própria Odebrecht através desse advogado. Pelo Paul, com o apoio desse advogado. O Paul, à época, na Braskem. O senhor sabe como é que ele foi remunerado por isso? O José Américo? Isso, para esse serviço. Para esse serviço eu não sei. Eu sei que ele recebia em bases constantes um determinado valor. E esse valor também era pago através do Caixa 2? Era batido desse fluxo. Então, sim, né? Era de Caixa 2. E esse pagamento era feito no exterior ou era no Brasil? No exterior. O valor era remetido para offshore e ele era deduzido desse fluxo. O número de conta, banco... Não tenho nada disso. País em que ele operava, as contas que ele recebia? Não tenho, mas eu sei que na colaboração do José Américo ele está trazendo todas essas informações, o que me trouxe a tranquilidade de que eu poderia buscar também, ou achar um caminho de buscar, ou até pedir que a Braskem disponibilizasse, mas a informação que eu tenho é que isso já está sendo disponibilizado. Certo. O valor dessas comissões fictícias também já era pré-estabelecido, já era automático, ou isso variava de acordo com a necessidade de pagamentos? Perfeito. Do grupo? Você sabe dizer? Perfeito. Sei. Elas tinham um valor mais ou menos padrão, mas elas flutuavam no tempo, não variavam muito, mas eu entendo que em anos de maior necessidade, entendido aí maior gasto, elas cresciam. E o senhor sabe dizer qual era o valor da... Sei. Nós levantamos esse histórico e ele traz uma média de 25 a 27 milhões de dólares por ano. O que representa, na verdade, mais ou menos 5%, pela informação que eu tenho, do total do Grupo Odebrecht. Do Caixa 2 do Grupo Odebrecht. Do fluxo de geração. Certo. Esse 5% é importante por isso. Eu não quero dizer que, em termos absolutos, é um número pequeno, não é, mas em termos percentuais, traz um outro contexto. E me diga uma coisa, desde quando esse Caixa 2 funcionou e até quando, dentro da Braskem? Bem, quando eu cheguei ele já existia, me disseram que ele foi criado no ano de 2006. Certo. Né? E ele foi encerrado, por iniciativa minha, no ano de 2014. Para encerrar, eu precisei da autorização do presidente do conselho. Do mesmo jeito que, pela informação que eu tenho, a criação... O Marcelo Odebrecht, no caso. Do mesmo jeito que a informação que eu tenho é que a criação, na origem, também demandou a aprovação do presidente do conselho à época. Né? Então, eu recomendei o encerramento, o Marcelo autorizou, e o Caixa foi encerrado no ano de 2014. Tem informação relevante que eu queria comentar, que diz respeito ao fato de que eu, como presidente da companhia, eu não tinha liberdade de escolha do diretor financeiro. O acordo de acionista assinado no mesmo ano que eu assumi a presidência determinava essa informação importante de fazer constar, é um acordo de acionista firmado entre Odebrecht e Petrobras, determinava que da minha equipe como presidente, o único cargo que viria por indicação da Odebrecht era o de diretor financeiro. Os outros eram... De livre escolha do presidente. Carlos, só um segundinho, eu estou procurando o local onde essa informação vai ser mais pertinente. Perfeito. No texto aqui, ela tá exatamente, a gente está exatamente no meio da narrativa da dinâmica. Perfeito. Talvez depois de mencionar os diretores financeiros.
diretores financeiros, onde fala Marcela Dremer e Mário Augusto Silva, assumiu em tal data, saiu em tal data. Você já localizou aí? Sim. Quer que eu repita a informação? Deixa eu... Sim. Um acordo de acionistas assinado entre a Odebrecht e a Petrobras no início de 2010 previa que da equipe do presidente da companhia, o único cargo que viria por indicação da Odebrecht era o cargo de diretor financeiro. O senhor foi diretor financeiro, então o senhor foi indicado pela Odebrecht. Minha nomeação foi antes desse acordo de acionistas. E quando esse acordo de acionistas foi firmado, foi quando eu estava saindo para ir para os Estados Unidos. Ele foi firmado e semanas depois eu saí da função. Você também? Pode continuar, por favor. Então, o senhor estava dizendo aí que era em torno de 27 milhões de dólares por ano. Isso. Que valia 5% do caixa 2 total do grupo. Perfeito. Aproximadamente. Perfeito. Aí, como era operacionalizado esses pagamentos? Aí, explicando. Bem, tinha um primeiro fluxo, que era o pagamento das comissões fictícias, passava pelas offshores e o dinheiro ia para a área de operações Voltava para o Brasil. Então. estruturadas. Não, eu acho que ficava em contas geridas por essa equipe no exterior. Certo. É o meu entendimento. E aí, a partir desse ponto, esse era um tema de acompanhamento do presidente do conselho e do presidente da companhia. Então, como diretor financeiro, porque eu ocupei as duas funções, como diretor financeiro, no período que eu fui diretor financeiro, eu não sabia do uso desse dinheiro. Né? Eu passei a tomar conhecimento do uso desse dinheiro na medida que eu virei presidente da companhia. E como presidente, eu também não informei aos diretores financeiros como esse dinheiro era usado. Tá? Então, até o diretor financeiro havia o conhecimento ali da saída do dinheiro para operações estruturadas, mas o uso deste ponto em diante se dava pelo presidente do conselho, na minha época o Marcelo Odebrecht, e pelo presidente da companhia, que era eu. Eu não sei dizer se outras pessoas da Odebrecht tinham conhecimento, porque essa estrutura ficava na Odebrecht, mas eu sei que na Braskem, quem tinha conhecimento era eu. Certo, pode prosseguir. Lá dentro, bom, chegando esse dinheiro na Odebrecht, quem administrava isso lá? A área de operações estruturadas, liderada por Hilberto Silva, que tinha com ele os nomes de Fernando Migliaccio e o Luiz Eduardo Soares, e era uma estrutura que reportava para o Marcelo Odebrecht. Nesse período, eu aí discutia com o Marcelo as prioridades da companhia. Esse é um ponto, discutia as prioridades da companhia e em duas ocasiões, que eu vou relatar mais adiante, eu sei que houve uso de caixa 2 da companhia em processos de aprovação de medidas no Congresso. Eu acho que no final do ano de 2014 eu recomendei a interrupção da geração do caixa 2. Foi, na época o Marcelo ainda estava na presidência? Estava. Ele já tinha sido preso? Não, isso foi em final de 14, a prisão dele foi em meados de 15. Certo. Isso foi em meados de 14 e se deu em função da mudança do ambiente de negócio, né? Com a própria Operação Lava Jato. Né? Carlos, só um instantinho. Nessa época, o Marcelo Odebrecht ainda ocupava o cargo de presidente do conselho, não era presidente da empresa ainda. O Marcelo nunca foi presidente da Braskem. Não, eu digo Ele era o presidente da Odebrecht e presidente do e conselho. nessa condição sentava como presidente do conselho da empresa que estava abaixo da Odebrecht. Quer dizer, a Odebrecht, dona da Braskem, Entendi.
Ele era simultaneamente presidente executivo da Odebrecht e, como presidente executivo da empresa dona da Braskem, ele era presidente do conselho da Braskem que estava embaixo. Eu me reportava a ele, me reportava ao conselho e principalmente a ele. E ele concordou com a interrupção da geração de caixa 2. Foi iniciativa minha também manter tudo absolutamente intacto, não sair encerrando pessoa jurídica, não sair encerrando conta, né? Deixar tudo absolutamente como estava, todas as evidências como estavam e não sair tentando encobrir esses registros históricos e tudo mais. Então ficou tudo intacto. Mas isso na parte de geração do Caixa 2 dentro da Braskem. Perfeito. Porque a parte da geração da operação estruturada estava fora. Eu não tinha domínio sobre ela e não podia tomar nenhuma decisão sobre ela. Mas você tinha conhecimento do processo de desmonte do Departamento de Operações Estruturadas? Você Não. teve conhecimento? Não. O Marcelo chegou a dizer para o senhor, vamos fechar lá, vamos acabar com isso? Ou Não. acabamos com isso, demitimos o pessoal, mandamos eles para outros países? Não tive. Até porque o encerramento da geração de Caixa 2 na Braskem se deu antes dessa decisão. Quando nós encerramos, a estrutura existia e estava lá. Sei. E foi a hora que eu perdi o contato com esse assunto. Eu disse, olha, não dá, Braskem, precisamos parar. Paramos, mantivemos a parte dentro da Braskem intacta e o setor de operações estruturadas seguiu em frente. E aí eu perdi contato com o que foi feito. Certo. A partir daí, a informação que eu tenho já é de imprensa, de externa. Pode prosseguir. Perfeito. O senhor sabe sobre isso? Eu aí também buscando contribuir com o Ministério Público, fiz com a ajuda dos advogados da empresa um levantamento desse fluxo todo, desde 2006 a 2010. A informação que foi possível levantar, muita informação da área de operação estruturada foi perdida, alguma coisa. Lembrando que eu assumi só em 2010, mas eu fui atrás do período dos meus antecessores, de novo, por conta deles não estarem dentro do processo de colaboração. Eu tentei remontar o que tinha sido o uso desse dinheiro antes de eu ter assumido o grupo. Na verdade, eu assumi em dezembro de 2010, início de 2011, né? Convivi aí na condição de presidente de 11 a 14. Mas fui atrás lá em 2006 e essas informações também já foram disponibilizadas pelo Ministério Público. O senhor se lembra de algum detalhe? Você conseguiu? Eu me lembro dos montantes, né? Esse montante de 27 milhões foi uma época de câmbio de mais ou menos 2-1, então esses 27 milhões representavam mais ou menos 50 por ano. Como nós estamos falando aí de um período de mais ou menos 8 a 9 anos, o montante, eu me recordo que monta 450, 480 milhões. Eu me lembro disso. São os pontos principais que eu me lembro. A destinação desse dinheiro, o senhor conseguiu apurar? No período que o senhor não era presidente? Consegui apurar, tem uma destinação relevante para a aquisição de uma empresa. É um pagamento por fora na aquisição da Quator. É um número de 150 milhões. Essa empresa Era uma empresa petroquímica pertencente à Unipar, que é uma empresa listada na Bolsa, e pertencente também à Petrobras. Mas a Quator é objeto de um outro anexo? Será objeto. Tá. São as principais informações que eu consegui apurar. Pode prosseguir. Eu queria abordar só um outro evento vinculado com essa dinâmica toda da área de operação estruturada. É um evento muito pontual. No ano de 2008, fui chamado pelo presidente da Braskem, na época, que era o meu chefe, chamado José Carlos Grubizic. Na sala dele, na época a Braskem ficava no edifício Vila Lobos, um edifício comercial em São Paulo, e ele me entregou um papel onde tinha somente um nome, Bernardo, e um telefone. Me pediu para colocar essa pessoa em contato com a área de operações estruturadas, mas me disse que o Bernardo era uma pessoa da relação de Paulo Roberto. Eu não sabia se era irmão, consultor, primo, colega, amigo, mas fiquei desconfortável.
sabia que Paulo Roberto era diretor da Petrobras. Paulo Roberto Costa. Sabia que a área de operações estruturadas cuidava de Caixa 2 e eu não via motivo para uma pessoa da relação de Paulo Roberto estar sendo apresentado com uma pessoa da área de operações estruturadas. Tentei me desvencilhar dessa incumbência, sugerindo que outra pessoa fizesse, talvez o próprio José Carlos. Ele insistiu que eu fizesse, relembrando, ele era meu chefe, e eu cedi, mas tentei limitar meu envolvimento e minha exposição com o assunto ao máximo. Combinei de encontrar com o tal do Bernardo no lobby do edifício comercial, ali na entrada, na recepção, onde as pessoas pegam crachá e tudo mais. Assim aconteceu, e de lá eu levei ele direto na sala do Hilberto Silva. Hilberto estava acompanhado do Luiz Eduardo Soares. Apresentei o Bernardo ao Luiz Eduardo Soares. Se seguiu ali aquela conversa protocolar. O tempo está bom, o tempo está ruim, o trânsito de São Paulo demorou para chegar e tal. E eu aproveitei a primeira oportunidade para pedir licença e me ausentar. Saí assim que pude e voltei para o meu trabalho, que ficava no outro andar. Ficava no mesmo prédio, as empresas todas da Brecht ficavam no mesmo prédio, mas num outro andar. E voltei para minhas atividades normais. Só uns 2 anos atrás, com o surgimento do nome de um Bernardo na imprensa, por fisionomia, eu passei a entender que esse Bernardo era o tal do, na imprensa, o tal do Bernardo Freiburghaus, que, segundo a imprensa de novo, enfim, teria sido uma pessoa que cuidava do dinheiro de Paulo Roberto no exterior. Esse é o último ponto que eu tenho aí relacionado com a área de operações estruturadas e esse fluxo de Caixa 2. Sr. Cláudio, por ocasião da sua condição de presidente e diretor da Braskem, o senhor já tinha contato comercial com o Paulo Roberto Costa? Na condição, somente a partir do momento que eu passei a ser presidente, diretor-presidente, né, o título formal, eu passei a ter relação de trabalho com Paulo Roberto Costa. Que eu vou abordar também. Quando o Grubich disse que o senhor pediu para o senhor fazer essa apresentação, o senhor estava onde, hein? Vocês são mandados aonde? Né? Eu trabalhava na Braskem, me reportando diretamente a ele na condição de diretor financeiro. Então vocês estavam lá na sede da empresa? Essa conversa aconteceu na sala dele, na sede da Braskem, que ficava também no edifício Vila Lobos. Mas ele, o senhor se lembra, você te chamou lá assim, o senhor tinha uma reunião foi marcada, estava agendada, estava registrado em agenda oficial? Não. A relação era razoavelmente informal, ele era meu chefe. Estávamos juntos em diversas ocasiões ao longo do dia para tratar de vários assuntos. E eu confesso que eu não me recordo se essa entrega e esse pedido aconteceu no contexto de uma reunião que viria antes ou depois, ou se ele me chamou só para isso. Isso eu não me recordo. Entendo. Quando o senhor... ele que apresentou o senhor ao Bernardo, como é que foi? Não. Ele só me entregou um papel e disse, olha, o Bernardo é uma pessoa da relação do Paulo Roberto, eu que tinha um telefone lá, né, um nome e um telefone, eu queria te pedir para ligar para ele e apresentar, e achar uma forma de apresentar ele à área de operações estruturadas, especificamente ao Hilberto Silva. E o Bernardo é uma pessoa da relação de Paulo Roberto. Minha esposa, cara, mas uma pessoa de Paulo Roberto, será que não tem outra pessoa para fazer essa apresentação, não? Entendo, mas aí o senhor, só estava o senhor e ele? Só eu e ele. Quando o senhor contatou o Bernardo, o senhor estava sozinho? Estava sozinho, telefonei. Você telefonou do quê? A partir do quê? Do celular? Do telefone da empresa. Do telefone fixo da empresa? Fixo da empresa. Esse telefone do Bernardo que o senhor ligou, o senhor sabe como é esse? Não, aliás eu... O senhor ligou, você sabe se era um celular? Era um número, pelo que me recordo, era um número de celular. Não sei dizer se era Rio ou São Paulo, mas era um número... Você lembra a data aproximada, mês, ano? Mês
2006, não, eu me lembro de ser meados de 2008. Esse tema todo me tomou, de fato, 5 minutos de conversa com o Grubizik, um tempo aproximado com o Bernardo, por telefone, e a introdução em si ao Hilberto Silva, que também foi coisa de 15 minutos. E eu para ele e combinar de se encontrar? Me pediram para te apresentar ao Hilberto Silva, estou te ligando, me pediram para apresentar ao Hilberto Silva, meu nome é Carlos, fiquei de fazer isso, deu o endereço, achei uma data lá que funcionava para ele, a gente se encontra no lobby então, tal hora. Lobby do quê? No lobby do prédio, do edifício Vila Lobos, onde funcionavam os escritórios de todas as empresas da Odebrecht. Havia controle de entrada e saída? Havia controle de entrada e saída, ele teve de pegar um crachá, isso é o ano de 2008, né? Mas enfim, ele teve de pegar um crachá, eu tinha o crachá, entrar no prédio, passamos pelas catracas, fomos ao andar, eu não me lembro direito o andar do Hilberto naquele prédio, porque depois disso nós já mudamos 2 vezes de prédio, mas eu fui direto para aquele andar, fomos à sala do Hilberto, apresentei. Tinha alguém lá? Hilberto Silva e Luiz Eduardo Soares, que trabalhava diretamente com ele. Então o Luiz Eduardo também ficou conhecendo Também ficou conhecendo. Certo. Eu sei que tanto o Hilberto Silva quanto o Luiz Eduardo também são colaboradores, né? Devem estar tocando nesse ponto. E aí aproveitei para sair enquanto a conversa estava na zona protocolar, né? Demorou para chegar, pegou trânsito, não pegou trânsito, aquela conversa aqui. E eu aí disse, tá feita a introdução, vou pedir licença. Eu de fato, de forma deliberada, busquei ter a menor exposição possível ao assunto. Tanto que eu demorei um tempo para descobrir quem era o tal Bernardo. Esse e-mail que o senhor apresentou aqui, o anexo 2.1, ele traz um monte de informação, na verdade não é um e-mail só, são vários. O senhor se lembra desse e-mail, não? Que trata do Caixa 2? Na verdade, com o intuito de contribuir, eu fui buscar e-mails disponíveis no servidor da Braskem, que inclusive e e-mails disponíveis no Drauses, que ilustram, eles não têm a pretensão de juntos relatar todo o fluxo, mas ilustram como a área de operações estruturadas fazia. Eu não tinha conhecimento da existência do sistema Drauses até começar o processo de colaboração. Não sabia que esse sistema era usado para envio de e-mails, mas depois de saber tudo isso, com a ajuda dos advogados da empresa, do grupo Odebrecht, eu fui ao Drauses, levantamos essas informações e eu achei que ajudaria a ilustrar o processo, essas trocas de e-mail, falando vou remeter recurso, o recurso chegou, está em tal conta. Então a natureza desses e-mails é um pouco para ilustrar como é que a área de operação estruturada cuidava dessa dinâmica. Eu imagino que a própria área de operação estruturada, ou as pessoas que trabalharam nela na condição de colaboradores agora, possam estar, inclusive, ilustrando melhor esse ponto, mas foi um esforço de colaboração. Entendo. Quem é Toshio, o senhor sabe? Não. Até porque, pelo que eu sei, é um apelido, não é um nome real. O que dificulta ainda mais, né? Se fosse Hilberto, eu saberia dizer quem é, mas assim, pelo que eu sei, eles usavam apelidos, nomes fictícios nas trocas de e-mails entre eles. O Clay também, o senhor não sabe? Também não. O Joe? Também não. O senhor sabe quem punha esses apelidos? Não, eu acho que era entre eles que eles escolhiam os apelidos, né? Certo. Eles falam de um tal de Rui, que o senhor sabe quem que é. Eu olhei os e-mails para anexá-los, eles tratam de temas que eu não conheço, doutor, para ser bem sincero. Certo. Burocracia de transferência de dinheiro, pessoas de contato em banco. Esse Banif é o quê? Esse Banif eu sei que é um banco, se não me engano, português. E Funchal? Banco Internacional do Funchal, alguma coisa desse tipo. Ilha da Madeira, né, Funchal? Acho que é isso, mas enfim, e acho que é um banco que eles usavam, um banco que foi usado para movimentar esses recursos. Entendo. Essa história aqui envolvendo o compliance do Banif, o senhor não ficou sabendo? Só Não. que o senhor leu no e-mail? Entendo. Esse e-mail aqui é um banco também? O senhor não sabe? Não sei, doutor. Fala no e-mail aqui.
Também não conheço. Esse Antônio Carlos, advogado de Lisboa, o senhor sabe quem que é? Também não. Esse Zé que eles citam no e-mail? Também o senhor não. sabe quem que é? Então esses assuntos tratados no e-mail o senhor não conhece? Não conheço e suponho serem remessa de recursos entre bancos, entre contas e como disse, eu anexei com o objetivo de ilustrar um pouco a comunicação entre eles. Certo. Você quer fazer mais alguma pergunta? O senhor tem mais algum esclarecimento a fazer? Não, são esses os